Olá, boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa, como toda segunda-feira, através do seu computador e do seu televisor. Hoje, numa edição super especial que você já está se acostumando, você já conhece, é o Face to Face. Só para refrescar, é aquela em que o meu convidado aceita vir e responder a todas as perguntas sem parar para pensar, sem parar para elaborar, sem querer me enganar. E, obviamente, sem querer te ludibriar. Mas olha só, o meu convidado de hoje, por tradição, já não é uma pessoa que faz isso, não. Ele não tem papas na língua. Ele não tem nada a esconder. Quem pergunta vai ouvir a resposta. Costuma ser polêmico. Tem quem ama e tem quem odeia. Eu gosto. Tem gente que adora. O fato é o seguinte, jornalista, radialista, escritor, parte concretada da cidade de Ribeirão Preto. Eu tenho a honra de receber hoje, nesse Face to Face, ele, que você já conhece, dispensa apresentações, mas que no Face to Face estreia para me dar esse prazer de mostrar o outro lado de Zé Fernando Chiavenato. Zé Fernando, obrigada, muito obrigada por ter aceitado esse convite, sobretudo num programa como o Face to Face. Que eu sou tudo isso aí. Não é não? Uhum, bom, então você vai ter uma hora para explicar pra gente se é ou se não é. Vamos dividir esse prazer aí, porque o prazer é bom quando eu divido na cama e é a dois, né? Não é? Então vamos dividir aqui explicitamente, meio a meio tá bom. Tá bom, a gente tá honrado duplamente, então. É um prazer imenso estar aqui. A gente já vai falar sobre... o carinho, o respeito e a admiração que eu tenho por você. E não é de hoje, né, Já tive a oportunidade de dizer isso a você. E não é de hoje que a gente está nessa estrada meio que se esbarrando, se afastando e voltando. Bom, eu conheço um pouco do Zé Fernando Chiavenato e aquilo que eu não conheço eu vou descobrir e vou contar para você. Mas antes, eu preciso que o Vitor fale comigo. Vitor? Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, vocês dois que estão aí dentro do estúdio hoje e a todo mundo que está assistindo a gente em casa ou pela internet. Gostaria de convidar você para mandar sua dúvida, seu comentário, sua participação para o nosso convidado de hoje através do facebook.com/programa Sai. Lembrando que esse é o único canal que a gente reserva para esse tipo de participação, uma vez que nosso telefone, aquele lá, 2111 2133, está reservado para o sorteio. Qual sorteio? Qual sorteio? Aquele que só eu posso anunciar. Você sabe, se você assiste o Sexo, Arroz e Internet, você já descobriu. Esse é o único programa que te dá um livro de presente. Não é bacana? Não é legal? Então você tem que ligar, tem que participar. É só pelo telefone você vai ganhar. A Livraria Cultura te mandou, ó, de Laureline Page, por você. Para você que vai ligar e vai participar e vai ganhar, se Deus quiser. E tem hoje também uma caneca. Se der tempo, que a gente não sorteou na semana passada, vamos sortear nessa edição, combinado? Então, bora comigo, porque começa agora o nosso Face to Face. Zé Fernando Chiavenato, me conta um pouquinho dessa trajetória aqui. Ribeirão Pretano, nascido e criado. Nascido e criado em Ribeirão. A ideia é sempre ser... Ariano. Terrível. Casado com pai da Maria Júlia. Pai da Maria Júlia. Que por acaso está aqui hoje, tem plateia, daqui a pouco eu vou mostrar a todo mundo. Zé, me conta um pouquinho, sempre foi uma inclinação sua ir para o lado do jornalismo, da comunicação, porque eu não consigo te imaginar em outra área. Eu também não consigo, eu já pensei nisso, eu já me imaginei, tentei me imaginar um médico, não sei se seria um bom médico, acho que seria um péssimo médico, eu gosto de conversar. Mas seria um médico realista, tipo, eu vou morrer? Vou, vai. É o Dinovaldo da Bahia. Uhum. O Dinovaldo é um médico que tem na Bahia que ele não gosta de mentir para criança. Então, quando a mãe vai tomar, leva os filhos para tomar vacina, coisa e tal, estou contando essa história porque eu retratei isso no livro. Aí a mãe fala assim, não, toma injeção, não vai doer nada. Eu falei, eu não gosto de mentira, vai doer. Essa aqui é das doloridas. Tá, mas não me enrola, me conta sobre essa sua veia, essa inclinação. Mas eu acho que comunicação sempre teve presente na minha vida, eu sempre gostei de comunicação. Como é que tudo começou? Gostei Você sabe que eu não sei como tudo começou, mas começou. Um dia eu me vi escrevendo, um dia eu me peguei anotando coisas que eu falei, mas pra que eu estou escrevendo isso? É óbvio que tudo isso deve ter tido uma influência muito forte do Julinho Chiavenato, meu irmão, né? Que eu muito admiro, aliás, quero deixar registrado aqui, nunca tive a oportunidade de tê-lo aqui, já até tentei, mas sou absolutamente fã. Quem não é, né? Eu adoro o Júlio e eu sofri, felizmente, né? Quando eu digo sofri de forma gostosa, né? A influência dele, esse tipo de coisa toda. Mas estímulo não, estímulo eu consegui de mim mesmo, ir pegando coisa e tal, eu achava bonito. Você vem de uma família letrada, Zé? Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Quando você fala de onde começou, agora que eu lembro, eu estudava no Metodista e uma vez eu inventei de fazer um jornal interno do Grêmio, um jornal da sala, o primeiro jornal da sala de aula.
E deve ter dado resultado, porque os professores odiaram. Todo anarquista começa com um jornal. Começa com um jornal. Com um jornal. Panfletário, Zé, você vem de uma coisa. família letrada, como que é a família do Zé Fernando Cavenato? O Júlio é um escritor. O menino Zé Fernando? O Júlio é um escritor, né? Ele não gosta que diga que ele é um historiador, ele refaz história, reconta muitas histórias do Brasil, da América, principalmente. Já teve livros que ficaram 6 meses, né, em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar de vendas no Brasil inteiro, quer dizer, renomado, conhecido no Brasil inteiro. O Hidalberto Cavenato, que é meu primo, seguiu o ramo da... como é que chama esse negócio? Administração de empresa, lançou um livro também, que é a Bíblia, né, dos administradores, essa coisa toda. Mas tem bastante escritores na família, mas tem um bando de gente também que não faz porra nenhuma, não escreve nada. Que não serviu para nada, né? Eu poderia até seguir, né, mas eu acho assim, a influência mesmo eu tive do Júlio. Agora, estímulo eu fui buscando, fui achando, fui criando. Daí e achava gostoso criar esse tipo de coisa. E daí para a faculdade de jornalismo, claro que foi uma consequência. Naquela época não era necessário você ter faculdade de jornalismo, coisa e tal. A minha formação toda é em história, né? Então, eu sou, por exemplo, eu fui presidente do Sindicato de Jornalistas em Ribeirão Preto. Até um dia que eu descobri assim, porra, por que eu vou ser presidente de um sindicato se eu não quero nem... Eu sou contra ter diploma. Eu tenho um registro profissional que eu adquiri pelo tempo, essa coisa toda, e bem antes de sair essa lei famigerada que tem aí. Então eu sou a favor de jornalista, é o açougueiro, é o pipoqueiro, é qualquer um que saiba se comunicar. Isso é a essência da comunicação. Se você for pegar, eu vou pegar 3 exemplos dentro dessa casa aqui, tá certo? 3 pessoas que não são jornalistas por formação acadêmica, mas que estão no quadro dentre os melhores jornalistas que eu conheço. Professor Cassone. É um gênio para se comunicar. Prata da casa. É prata da casa. Mara Cabral. Não, eu tenho. Você tem? Eu sou formada em jornalismo. Tem até uma história com o presidente do Sindicato dos Jornalistas, que era o Rubens, o Rubens Volpe na época. Ele me estimulou, porque ele achava o fim do mundo uma psicóloga não ter... Mas eu não tá na sabia, televisão, não ter desculpa, jornal. eu não sabia, mas a tua formação acadêmica mais forte e que É prevalece... psicologia, lógico. Sou psicóloga para sempre. Fala sério, como é o Rodrigo Camargo. Rodrigo Camargo, desculpa que de nome eu sou terrível. O Rodrigo Camargo. Dos 3, você pode gostar ou não gostar. Como você fez o preâmbulo, você abriu o programa, pode gostar ou não gostar, tem gente que detesta, tem gente que adora. Eu adoro os 3. Não concordo com muita coisa. Posso não concordar com aquilo que você pensa, em tudo que você diz, exatamente igual com o Cassone, exatamente igual com o Camargo. Mas não se discute a qualidade dos 3. São 3... Quais são essas talentos. Qualidades que você também, obviamente, deve enxergar em si mesmo que te faz ser um bom... Você se acha um bom jornalista? Eu me acho um excelente jornalista. Eu também. Então, me diga quais são essas qualidades do bom jornalista. Eu não gosto de modéstia, eu não tenho modéstia. Eu sou bom pra cacete. Modéstia é a maior falsidade do mundo, Porra, não é? Eu quero sucesso, eu quero... Sabe? Eu não gosto de bajulação, né? Mas a notoriedade, que é aquilo que o meio te dá... O reconhecimento... A notoriedade é isso, é o reconhecimento do meio, né? E no meio eu sou super... conceituado, valorado. E temido. A gente vai chegar nisso. Eu quero falar dessa coisa das pessoas temerem você. Mas me fala dessas qualidades. Quais são as qualidades necessárias? Primeiro de tudo, eu acho que é a inteligência. Eu acho que nada substitui a inteligência, porque a inteligência te dá o talento, a inteligência te dá a versatilidade de você sair de saia justa, de saia larga, você... Saia justa você entende. Mas lógico, de você se expressar e de você se sair bem em qualquer situação. Se você tem inteligência e você alimenta essa inteligência com carinho, com bom comportamento, você com conhecimento, né? Porque não basta apenas ser inteligente, você tem que ter conhecimento. Você é inteligente, mas parou no tempo, não lê um livro, não lê um jornal. Era a minha próxima pergunta. Zé Fernando é um leitor, é um bom leitor? Fui mais, hoje eu estou muito vagabundo, mas eu leio. O que você gosta de ler, Zé? Tudo que cai na minha mão eu leio. Até rótulo de Danone, que nem eu, então. Leio. Isso minha mãe é burra, minha mãe tem 101 anos. Ai, quero falar dela. Eu quero falar da minha mãe. Vamos falar da minha sua mãe. Minha mãe tem 101 anos, lê 4 jornais diários. 4 jornais diários. 2 de São Paulo, 2 de Ribeirão. Ela lê tudo que lhe cai em mão. O médico, ela tem 101 anos, estou repetindo. Dá uma receita para ela vai lá na bula e pega e lê para que serve a contraindicação, os efeitos colaterais, tudo, ela sabe tudo. Zé, há quantos anos você está nessa estrada?
40 anos. Qual é o segredo da longevidade dos Chiavenato? Seu irmão tem quanto? Meu irmão está com 76 anos. Extremamente ativo, Extremamente com ativo, a com mente 50 absolutamente disponível para a mais gente de explorar 50 o anos de máximo que experiência, Deus quiser. jornalismo, tranquilo. Qual é o segredo da longevidade dos Chiavenato? Ser feliz. Você é um cara feliz? Eu sou. De Eu onde tenho vem? uma família gostosa, eu tenho uma mulher gostosa, eu tenho uma filha maravilhosa, eu tive um filho amado, muito querido, sabe? Eu tenho uma família assim, mãe, sabe? Pai, saudade do meu pai falando nisso. Tudo isso me dá felicidade. E é preciso você extrair, por exemplo, a família não é perfeita, nunca foi, né? A família de vez em quando é um saco, você tem que aguentar a família, essa coisa toda. Mas quando você tem a capacidade de extrair dali o melhor que essa família pode te dar, você só pode ser feliz. Quando você trabalha no que você gosta, quantas pessoas você conhece que trabalham naquilo que gosta? São poucas. São né? raras. Tá cheio de médico aí que virou cozinheiro, chefe de cozinha, engenheiro que virou chefe de produção, um não sei quem que, sabe? Um químico que de repente tá mexendo vendendo tecido. Tá cheio de gente nesse setor. Então, só para ter o título acadêmico e botar lá, coisa e tal. Eu faço o que gosto. Minha tia Malha falava isso. Quem corre porque gosta, não cansa. Não cansa. Zé, eu estou aqui em Ribeirão há pouco mais de 20 anos. Eu não sei do Zé Fernando antes disso, até um pouco muito mais depois disso, na verdade. Acho que começou a chegar o Zé Fernando Chiavenato na minha vida há uns 10, 15 anos no máximo. E eu vou querer saber, porque o Zé Fernando, que me foi apresentado, é um cara polêmico, que fala o que tem que falar, doa quem doer, e que teve muitos inimigos. Criou, por isso, muitos inimigos. Quero saber se antes era assim e de onde ele nasceu, mas depois do intervalo, tá bom? Tá legal. Não sai daí, você tá Não gostando? vou fugir. Não tá? Não tá? Eu sei que tá. Fica, porque se você tem alguma coisa a dever, agora você vai saber. A gente já volta. Newton Andrade apresenta um conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV Mais, paixão por Ribeirão. TV Mais, paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo? Cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio clonando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta, eu tenho aquela dica bem rápida hoje, porque o Face to Face tem outra tomada, outra pegada, mas aquela dica bacana para quando você não acorda bem. Você sabe que hoje não é um dia lá muito feliz para mim, então eu acordei com aquela cara meio caidaça e tal, e aí eu me lembrei, falei, eu sei o que eu preciso fazer, eu preciso ir até o shopping Santa Úrsula, porque lá tem uma unidade do Estúdio DK. Bacana, né? Antes, quando você queria alguma coisa assim, numa segunda-feira, o Estúdio DK, aquele lá da rua, da João Godoy, estava fechado, porque de segunda-feira é a folga dos funcionários, dos profissionais. Mas agora você tem essa opção, você
vai lá no Estúdio DK do Shopping Santa Úrsula e ó, os melhores cabeleireiros também estão lá com os melhores produtos e o atendimento é absolutamente igual. Bacana, né? Vá conhecer o Estúdio DK porque vale muito a pena, muito a pena. Combinado? Bom, então volta aqui comigo, Zé, vamos falar um pouquinho disso que a gente terminou falando no segundo bloco. O Zé que eu conheço é um Zé polêmico, é um Zé que não tem papas na língua e que a maioria das pessoas temem, ou pelo menos aqueles que fazem coisas duvidosas ou questionáveis, temem. Era assim antes ou ele foi nascendo... Como nasceu esse Zé Fernando polêmico, temido? Da forma mais natural possível. Acho que nasceu assim, nasceu de seguir os ensinamentos do velho pai, né? Olha, seja justo na vida. Não tem nada mais injusto do que você ter dor de consciência. E do que ser injusto, né? Nada mais injusto do que ser injusto. Então, nasceu de forma absolutamente natural e tranquila. E você não precisa, no jornalismo, ficar enfeitando palavras. Semana passada, na minha família, enfrentamos um drama pessoal, morreu o meu sogro. A minha sogra me liga, eu estava sozinho em casa, ela me liga e fala assim, olha, estou te ligando para falar que o meu marido, Orlando, foi a óbito. Eu, com toda a serenidade do mundo, falei, minha sogra, quem vai a óbito morre. Vê se ele está morto, não vem com essa conversa de... Então eu acho que jornalismo é isso, ninguém vai a óbito. Eu brigava com o Zé Tony por conta disso. Foi a óbito, ninguém vai a óbito. As pessoas nascem e morrem, as pessoas vivem, né? Então, o jornalismo é isso. Se o cara é ladrão, não tem por que ficar, olha, não foi tão honesto com isso. Não, ele é ladrão. Bom, então nesse caso você já antecipou a minha pergunta, porque eu ia perguntar se o cara, o Zé, fora da prática do jornalismo, fora da coluna que tem na tribuna, fora de todo o exercício do jornalismo ao longo desses tantos anos que você correu aí, era um cara crítico. Estou vendo que você é um cara crítico. Sempre fui crítico. Naturalmente. Naturalmente. Eu acho que vale crítica para tudo. Agora, eu nunca fui crítico no sentido de desconstruir. Né? Eu sempre fui crítico, fui ácido. Há controvérsias, viu, Zé? Essa coisa não, de mas aqui há controvérsias, quem é criticado não gosta. Tem gente que não consegue conviver com o contraditório. Tem gente que mesmo tendo uma formação de advogado, de jurista, coisa e tal, não consegue entender que do lado de lá tem uma outra opinião. Como eu tenho que respeitar a opinião do próximo, opinião contrária. Como é que você lida com isso? Com aqueles que não entendem que é o seu papel profissional, que você está exercendo o seu trabalho quando você está apontando, colocando o dedo na ferida? Você não se preocupa, Zé? Não me preocupo. Outro dia eu estava conversando com Mônica, minha mulher, eu falei, Mônica, tem coisa assim que chega na sua vida e para mim é assim, entra por aqui, sai por aqui. E para mim é literal isso. Quando sai por aqui é porque já não me interessa. Agora, se me interessar, eu vou lá e puxo o fio da meada, faço voltar. Mas, em geral, opinião dos outros, eu me importo com a minha opinião. Se a minha opinião, se eu não estou sendo injusto, se eu não estou cometendo nenhuma atrocidade, se eu não estou dizendo alguma inverdade, estou me baseando numa inverdade, fora disso, se eu sei, eu tenho na mão, documento, é isso, mais aquilo. Acabou. Zé, nós perguntamos, quando você esteve aqui na edição normal do Sexo, Arroz e Internet, eu nunca vou esquecer disso, porque entre todas as perguntas do debate que fazíamos, eu te fiz uma pergunta que era assim, falei, Zé, você escreveria tudo que você escreve e falaria tudo que você fala se você não fosse pago para isso? E você disse, de jeito nenhum. Continua valendo ou era uma piada? Não, é mais como piada mesmo. Acho que mais como piada. Eu entendi a sua preocupação ali. Talvez eu tenha me expressado mal, mas eu gosto de fazer jornalismo. Eu acho que o jornalismo tem uma importância fundamental num país, principalmente no momento de crise moral, ética que nós estamos vivendo, com um bando de ladrões nos governando, com um desgoverno. Quem é o presidente do Brasil hoje? Quem é que governa essa porra dessa nação hoje? Quer dizer, então o jornalismo ele tem essa importância. Ele não pode ser subalterno, ele não pode ser viciado e ele não pode se curvar às exigências patronais, etc. Você vê então o jornalismo como tal do quarto poder ainda? Não, acho que está longe. Eu acho que o quarto poder hoje, o Ministério Público está fazendo... Tem um jeito deu um jeito de surrupiar, ocupar né? com muito mais competência que nós jornalistas, né? Eu acho que o jornalismo hoje, ele fica procurando... Isso é o mal do jornalista, né? Não digo do recém-jornalista, recém-formado, não. Mas do jornalista em geral, ele quer ser polêmico, ele quer sempre criar o polêmico. Cria a verdade, trabalhe com a verdade. A polêmica é consequência, a polêmica não é casual, ela é consequência. Ela é consequência do que você vai fazer. Zé, você já ocupou algum cargo político na cidade?
Cargo político? Ou já pleiteou algum? Não. Eletivo, você fala? Não, para com isso. Por que uma pessoa tão politicamente... Não não é madeira, mas vamos achar já. Uma pessoa tão politicamente afiada nunca pensou em mudar o mundo politicamente? Não, pensar em mudar o mundo politicamente, sim. Disputar cargo eletivo, não. E te explico. Eu acho que hoje, por exemplo, está tão vulgarizado a função do político, está tão para baixo, é tão nojento a coisa, que gente boa está se afastando. São raras as boas pessoas que estão próximas. Os que estão são idealistas, são sonhadores. Que estão e vão voltar com o rabo no meio das pernas, como a gente está acostumado a ver. Nós temos uma amiga em comum que é maravilhosa, sabe tudo de política e um pouco mais. E está pleiteando, né? Está pleiteando, sempre é uma pré-candidata, e você sabe que das qualidades éticas, morais, eu já trabalhei com ela. Estamos falando da Cristiane Bezerra, que já esteve aqui no Face to Face, e que está aqui hoje assistindo na plateia. Estou falando isso, falo na cara dela. Eu já tive com ela, do outro lado, ela trabalhando para um outro grande amigo meu, que foi um gênio, um doce de pessoa, desculpa o gênio, um doce de pessoa, uma figura bem intencionada. E ela é bem intencionada. Zé, você sempre faz isso? Vai bater de frente com esse bando de idiotas que tem aqui em Ribeirão. O Zé Fernando, pessoa, sempre faz isso. Agora eu estou falando como psicóloga com você. Sempre joga para o outro quando a gente tenta entrar dentro do Zé Fernando? Porque assim, talvez seja um mecanismo de defesa que eu não tenha percebido, mas pode ser. Porque parece que todas as pessoas ao seu redor têm um peso grande que compõe a sua história e que a sua história acaba misturada com a deles. A gente aqui, sem que as pessoas percebam, a gente já falou do Wilson Tony, nós já falamos da Cris Bezerra, daqui a pouco nós vamos falar do Sócrates, a gente falou da sua mãe, a gente já falou da Mônica e até da sua filha. Uhum. E eu quero ouvir ainda o Zé Fernando Cavenato. Então, como você está... Eu estou sentindo que você tem essa dificuldade, eu tenho uma história para contar para você. Quem é Zé Fernando Cavenato? Solta. Eu? Sabe onde fica Pitangueiras? Minha mãe veio de lá, filha de um bom baiano, com Maria de casar. Ali cresceu pequena Lina, moça, um encanto de se olhar, e casou-se com Fernando, fogueteiro do lugar. Da união vieram os filhos, 2 Marias, 2 Josés, a casa cheia de crianças e o casal de muita fé. Salve, salve, Dona Lina, salve, salve, Dona Nonô. São 100 anos de história, são 100 anos de amor. A família foi crescendo, decidiram se mudar. Ribeirão foi escolhida, Vila Tibério, novo lar. Cada filho uma história, cada história um novo amor. Neste mundo tão gigante, a capital, Dona Nonô. Aos domingos, casa cheia, netos e bisnetos a brincar. A mesa farta de Dona Lina, ah, que saudade me dá. Hoje, depois de tanto tempo, pra você vamos cantar. Canto eu, cantar você, vamos todos festejar. Salve, salve, Dona Lina, salve.
Salve, salve, dona Nunu. São 100 anos de história, são 100 anos de amor. Salve, salve, dona Lina. Salve, salve, dona Nunu. São 100 anos de história, são 100 anos de amor. Salve, salve, dona Lina. Salve, salve, dona Nunu. São 100 anos de história, são 100 anos de amor. Salve, salve, dona Lina. Salve, salve, dona Nunu. São 100 anos de história, são 100 anos de amor. Salve, salve, dona Lina. Salve, salve, dona Nunu. São 100 anos de história, são 100 anos de amor. Zé, Dona ideias, Lina, cara, que me ideias. fala um pouco dela. Cara, a Dona Lina, eu acho que ela tem algum parentesco com você, porque ela tem uma paixão pela vida muito grande, coisa que você tem, e tem uma descendência, ela tem um ar assim de Índia, né? Aliás, eu achei até que você não estivesse em Ribeirão essa semana, porque tá tendo as Olimpíadas. Olha, ele Dos fugindo índios? novamente da minha pergunta, e eu querendo saber da Dona Lina, e ele tá falando de mim. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo comercial, a gente vai tomar uma aguinha, e eu volto, eu prometo para vocês que eu vou entrar no universo, nesse mundo chamado Zé Fernando Quevenato. A gente já volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nambi. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Você dorme, acorda com você. Fisioforma sempre com você. Porque você vive dentro do seu corpo. Cuide dele e ele de você. Vocês nasceram um pro outro. Fisioforma. Estamos de volta e agora eu quero cumprir aquela promessa, mas antes eu queria contar uma coisa para vocês. Nesse final de semana nós recebemos aqui do Sexo, Arroz Internet, Vitor e eu, um convite mega especial, blaster especial, que foi para o jantar dos cooperados da Unimed. É um jantar onde reúne todos os cooperados, toda a equipe médica da Unimed, para confraternizar, para trocar ideias e para regozijar todo o bom serviço, o bom trabalho que eles prestam para a nossa cidade. Foi muito bacana, foi uma honra estar lá, foi uma festa
linda lá no Lona Branca. E eu quero aproveitar que estou falando dessa festa para lembrar você que eu tenho esse plano para você. Lembra? Você precisa ter um plano para cuidar da sua saúde. Mas não é um plano qualquer. Não é um plano de saúde. É um plano para a sua saúde. E isso só a Unimed pode te dar. Vamos combinar? Unimed, porque o Sexo, Arroz, Internet e eu temos Unimed. E se a gente tem que fazer um plano para alguém, a gente vai fazer para quem a gente gosta. E eu gosto de você e o meu plano para você é Unimed. Combinado? Vamos voltar aqui, Zé, porque eu quero saber um pouco da Dona Lina. Dona Lina fez ou já ela vai fazer 101 anos? Fez 101 já. Essa música você compôs com um amigo Bueno. Com o Bueno. Me conta um pouco a história dessa música que a gente ouviu no clipe. O Bueno costuma falar que foi aos 44 do segundo tempo. Mentira, eu liguei para ele com 2, 3 dias de antecedência. E... Aí eu falei, Bueno, tem que fazer uma música para minha mãe tá fazendo 100 anos. Ele falou, faça a letra. Eu falei, então vamos fazer. Aí começamos, fiz a letra em separado, não deu muito certo, coisa e tal. Quer saber de uma coisa? Vamos tomar umas cachaças. Aí sentamos na casa dele lá, a Sônia arrumou uns drinks lá, começamos a tomar, beber. E aí saiu uma música que eu acho maravilhosa. Eu acho assim, eu não consigo... E aí o Bueno vive me chamando para junto compor mais uma ou duas coisas, mais algumas coisas. Eu não tenho nem coragem, porque eu não me sinto compositor, não me sinto capacitado para isso. Mas eu amei demais a música, eu acho que ficou linda. E na voz do Bueno, Na que é um voz do grande Bueno, amigo. nossa. Vamos falar de amigos, Zé, que eu acho que esse momento é um momento muito importante. Que eu tenho notícia, que eu tenho registro, e que as pessoas sempre pensam e associam a você. Bueno, Sócrates, Wilson Tony. De grandes amigos? Grandes acho amigos. Que sim. Tem mais alguém? Não, hoje tem. O Sarjeta é um grande amigo meu, um cara que me atura, e eu aturo ele quando ele tá chato, eu quando tô chato, essas coisas todas. Quem é o Sarjeta? A Cris quer que você conte quem é o Sarjeta. O Sarjeta é o Evaldo. O Edivaldo. O Edivaldo Arantes. que é presidente do Instituto do Livro. O Cachaça, outro grande amigo. Por que Sarjeta? O Biasoli, o Sarjeta. Agora ele vai falar, porque ele vai falar só dele. Porque quando ele veio de Minas Gerais, ele era metido em atividades culturais, essa coisa toda, ele foi primeira coisa que teve, onde é que tem uma atividade cultural? Tem o Cauinha, um maluco que toma conta, o Fernando Cachaça. Aí ele foi lá um dia, o Fernando Cachaça falou, então tá, você fica por aí, vamos ver o que faz, o que não faz. Aí ele voltou no dia seguinte, foi conversar com o Cachaça falou assim, você tá dormindo na sarjeta, né? Falei, por quê? Porque ontem você veio amassado aqui, hoje você tá amassado desse jeito. Aí pegou aquele de cachaça. Já entendi. Zé, eu já perdi, claro que perdi muitos mais, mas recentemente 2 grandes amigos. Eu tenho muita dificuldade de lidar com a perda, sobretudo com amizades tão profundas assim. Você também perdeu 2 grandes amigos. Eu queria que você me falasse um pouco sobre o Sócrates e sobre o Wilson Tony, que nenhum dos dois eu consigo pensar sem você no meio para compor a fotografia. Não, olha, eu tenho dificuldades também, mas eu lido com a morte de uma forma mais fácil. Eu acho a morte uma inutilidade, uma bobagem tão grande. Eu não sei quem que inventou isso. Eu vou ficar muito pé da vida. Quando você morrer. Vou. Sabe, quero morrer velhinho, com 140 e tantos anos. Eu pensava em morrer com 108. Aí, como a medicina tem avançado, inventaram o Viagra para te deixar mais feliz, coisa e tal, eu falei, não quero viver com 148. Fala dos grandes amigos, Olha, grandes amigos, eu acho que grandes amigos é o seguinte, eu não considero a morte, né? Eu não vejo a morte como alguma coisa que você tem que ficar lamentando. É lógico que quanto mais próximo, mais perto, isso vai te machucando, isso te magoa, isso te fere, né? Quando você perde um ente querido, seja parente, seja amigo, e que você gosta, você chora, você sente, né? Lógico que eu senti a morte do Zé, senti a morte do Chico, do Afraninho, que era um outro grande amigo meu, a morte do Magrão, mas eu não consigo chorar por muito tempo, né? Eu consigo substituir o desprazer da morte, a dor da perda, da separação, a angústia da separação, eu consigo trocar ela, fazer uma negociação dentro do meu emocional, do meu racional, por coisas boas que essas pessoas deixaram. E eu sempre lembro disso. Então me fala de coisas boas. Eu falo assim, o Zé Tony tinha 1000 defeitos, devia ter 3 ou 4 virtudes, mas as virtudes eram tão mais amplas, tão melhores do que os defeitos que ele tinha, que apagavam todos eles. O Magrão, a mesma coisa. O Magrão tinha milhões de defeitos. Devia ter algumas centenas de virtudes. Mas essas poucas virtudes que ele tinha eram tão maiores, eram tão mais assombrosas, sabe? Tão mais
galanteadoras, sedutoras do ponto de vista de conquistar amizade, conquistar rodas de cantoria, que é onde se manifesta a alegria, o prazer, que matava todas as... Que se compensava tudo. Compensava. Então, Seus amigos vão poder dizer o mesmo de você? Eu acho que sim, eu me considero divertido, estou sempre bem-humorado, dificilmente eu estou mal-humorado, assim. A não ser quando eu passo alguma crise, está acontecendo alguma coisa que aí não dá, eu sou um ser humano. Né? Tá, mas aí vamos falar dessa coisa do humor, Zé, porque assim, ó, toda vez que... vamos falar um pouco de política, vamos falar um pouco da situação da cidade de Ribeirão Preto. Danou-se Nós estamos vivendo num momento caótico. Então, assim, todas as pessoas que eu encontro, quando eu conto ou quando vivenciam uma situação dessas que estão sendo reportadas pelos jornais, portanto, não é nenhuma leviandade falar, sempre as pessoas engatam a seguinte frase: ah, se o Lilson Tony estivesse vivo. E aí, obviamente, que eu penso, mas o Zé está. Então, o Tony era o seguinte, eu não sou político, nunca fui político, né? Eu sou jornalista, eu exerço a minha função profissional. Era o meu grande, a Cris sabe bem disso, o meu grande desarranjo com o Tony, nós tivemos, eu e o Tony, brigas homéricas, porque o Tony, ele era um excepcional jornalista, de uma memória, de uma capacidade de radialista, alguém para comandar um programa de TV, coisa e tal. Ele não tinha um texto brilhante, mas ele tinha ideias, um raciocínio lógico, isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, o Tony foi picado pela política. E ele foi vereador mais votado em Ribeirão, um dos deputados, uma votação expressiva, foi secretário de Estado, essa coisa toda. Então ele confundia muito a política com o jornalismo. Eu falei, não pode ser assim, não vai dar certo, sabe? Aí ele era dono de fazer críticas ao meio-dia e às 6 da tarde já está elogiando a mesma pessoa, o mesmo... Se não as pessoas, a mesma... Zé Fernando não é assim. Não sou. Eu acho que você tem que ter coerência. Jornalismo, acima de tudo, é coerência. Como jornalismo, separar, acima de tudo, é assiduidade. Você tem que manter o seu padrão. Lógico que você erra. E quando você erra, dá um passo para trás, eu acho maravilhoso. Eu adoro gente que erra. Porque gente que admite que errou, te pede desculpa, te olha no olho e fala, porra, eu errei, cara. É humano, né? É humano. Zé, mas vamos fazer uma leitura crua da sua coluna no jornal A Tribuna, que é a que eu acompanho, que você posta no Facebook e tal. Quando eu leio a sua coluna, eu sinto quase um tom pessoal nas suas colocações, quando você reporta, por exemplo, coisas que vêm acontecendo com a atual administração. Como separar isso do sentimento seu como ser humano, como pessoa? Porque, por exemplo, se eu vejo que a administração está me lesando de alguma forma enquanto cidadã, a pessoa que existe em mim não consegue gostar dessa administração ou de quem eu represento. Lógico que não. Então faz um panorama, dá um panorama pra gente, para nós entendermos quem é, que o Zé pensa dessa administração. Primeiro de tudo que eu quebro todas as regras do jornalismo. Essa bobagem de achar que o jornalismo tem que ser escrito na terceira pessoa, que não admite a personificação, é bobagem. Acho que a imprensa, o Samuel Weiner, fundador da Última Hora, dizia isso. Aliás, o Samuel Weiner, que mulher terrível que ele arrumou. Ele já está desviando de novo o assunto. José Fernando, bom, que é Cardoso também, né? Cardoso, ou não? Cardoso Chiavenato, por favor, o que você pensa dessa administração? Eu fiz a cidade inteira hoje, a administração inteira está assistindo o programa só de medo do que você vai falar e você não vai falar? Não precisa ter medo, não. Eu acho essa administração horrorosa. Essa administração, por exemplo... Primeiro, você administrar, governar uma cidade exige você tomar decisões. Nós não temos decisões nesse governo, não tem gente que toma decisões, né? É um governo que não sabe para onde vai. É um governo que não tem prioridades. Nunca soube, Zé, ou se perdeu no caminho? Não, desde o início, sabe? Uma coisa assim, no início era o deslumbre e depois a bobageira de sempre. Sabe, é um governo que se perdeu em dívidas, não soube controlar, é um governo que não tem gestão, não tem sentido, não tem lógica, não sabe aonde, não tem pegada. Qual é a prioridade desse governo? Isso Qual é a marca desse governo? Mas é um despreparo ou é uma má fé, Zé? Eles estão fazendo isso porque eles planejaram ou descobriram que isso era lucrativo ou porque, de fato, eles não sabem fazer o arroz com feijão? Eu espero que seja apenas por burrice. Honestamente, espero que seja por burrice, que já é doloroso. Você chamar um ser humano de burro é um negócio muito forte, muito agressivo. Sobretudo quando a pessoa se propõe mas eu espero que seja por burrice. Eu não quero acreditar em má fé, não quero acreditar nessas coisas. Agora, é uma em cima da outra.
É um erro em cima do outro, sabe? É um pecado em cima de outro pecado, não tem... Qual é a marca desse governo? Se você pegar todos os governos, sejam ruins, sejam bons, sejam certos, errados, se você pegar, todo governo tem uma marca. O governo tem, esse aqui fez casa, esse aqui fez estrada, esse aqui esse aqui fez escola, esse aqui fez praças. Qual é a marca desse governo? Estou perguntando para você. Iluminou o Pedro II de cor-de-rosa no Outubro Rosa, serve? Para. E outras coisitas mais. Sabe, é um governo que não tem respeito pela população, é um governo, sabe... Ontem, domingo, sábado e domingo, esse final de semana, nós tivemos o Enem. Que ao lado do SISU, ao lado da FUVEST, ao lado... É o mais importante vestibular, coisa e tal, que hoje não avalia apenas escola, avalia alunos. Através dele, através da nota conseguida, o aluno vai lá, vai conseguir entrar numa faculdade pública ou não. Não é isso? Por que eu estou dizendo isso? Foi pedido em setembro para que a Transerp, sistema interditasse o sistema viário em frente ao UNAERP, 4.200 alunos, e em frente à Unip, 2.700 alunos. Sabe o que aconteceu? A Transerp despachou dizendo que está tudo certo, tudo beleza. Esqueceram. Tudo protocolado, não mandaram ninguém. Tivemos um acidente feio. Uma senhora atropelou um motociclista em frente à UNAERP. A menina, por conseguinte, que ia fazer exame... Não é a única vítima desse governo. Não é a única vítima. Não é a única, nós estamos falando de educação. Eu estou dizendo isso porque isso está muito fresco na minha cabeça. Nós estamos falando de educação, Zé, que é a base da sociedade. E a gente está falando de uma coisa sazonal, por exemplo, como a história do Enem. Eu queria a sua visão, queria um comparativo da sua visão. Você que conheceu, você é nascido e criado em Ribeirão Preto. Eu cheguei no governo Palocci. E eu tenho que admitir, não tinha um asfaltamento no Brasil inteiro, igual tinha Ribeirão Preto no governo Palocci. Não tinha. O primeiro governo do Antônio Palocci... Eu nem tenho simpatia por ele, mas eu tenho que dizer isso, O primeiro governo do Antônio Palocci foi um governo inventivo e criativo. Eu gosto muito da inventividade e da criatividade. Eu adoro Einstein, Santos Dumont, só que ele Carlos também foi Chagas. criativo, também debandou para o mal, mas tudo bem, né? Tudo bem. Não estou defendendo e nem fazendo apologia do Palocci. Nem eu, longe de mim, Então, mas longe era de aí mim. onde eu queria chegar. Aí hoje, eu que não sou ribeirão-pretana, ando pelas ruas lamentando o que a cidade se transformou. Sobretudo o patrimônio público da cidade, os teatros, os museus, quer dizer, exceto o Pedro II. Porque o Pedro II tem uma história paralela. Que é bom que as pessoas investiguem, mas é paralela. O Pedro II voltou a ser o que era. Um local de exibicionismo barato. Onde as madames vão lá exibir e chacoalhar a joia. Aí põe na plateia um monte de idiota para aplaudir globais que vão lá para fazer um monte de besteira. Que, aliás, a maioria não é nem o próprio Pedro II quem traz, porque são produtores de fora e aí o dinheiro a gente... Exatamente. Zé, a gente tem que ir para o intervalo comercial e o próximo bloco é o último. Eu vou ficar devendo mais um face-to-face com o Zé Fernando Chiavenato, porque tem um monte de coisa para falar. Eu queria ouvir de você, só para a gente fechar. Wilson Toni, qual o posicionamento ele teria, você imagina, pela amizade que tinham, com esse panorama desse governo atual? Você acha que ele ia se posicionar de forma a combater esse governo ou ele iria entrar na galera? Eu acho muito difícil, mas conhecendo o Tony, como eu conheci, a Cris conheceu bem também, eu acho que o Tony ele tinha uma visão, e veja bem, vou falar uma palavra aqui, todo mundo vai achar que o Tony ele tinha uma visão oportunista. Ele sabia, como poucas pessoas, usar aquela oportunidade e fazer de um desastre uma oportunidade de negócios. Porque ele era um homem de negócios. Quando ele vê que a cidade está sendo hoje, né, todo mundo fala, disputada, né, por um herdeiro, um filhinho de papai, e por outro que também é filhinho de papai, mas que só sabe criticar e não sabe fazer uma porra nenhuma, não tem proposta, eu acho que ele meteria o bedelho aí também e seria uma terceira via maravilhosa. Até porque, exatamente quando ele morreu no auge da carreira dele de jornalista, que aí ele já não estava sabendo se ele era político, se ele era jornalista ou se ele era artista. E a gente vai, eu prometo aqui para vocês, porque a gente já fechou aqui nos bastidores, nós vamos fazer um programa especial para falar do Wilson Toni, que merece essa deferência, porque Muito. assim como o Zé Fernando Chiavenato e todos esses nomes que ele citou, Bueno, Magrão, que é nossa, fugiu o nome. O nosso jogador de futebol, Sócrates, enfim, foram pessoas que ajudaram a construir essa cidade, que comunicaram através da nossa cidade. A gente vai para o intervalo comercial e volta já para o último bloco do Face to Face, mas está gostoso, não tá? Vai, volta comigo. Newton
Edson Andrade apresentam conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV Mais, paixão por Ribeirão. TV Mais, paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aula de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nambi. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. O último bloco é o momento de te parabenizar. Você que é meu amigo, você que me segue no Facebook, você que faz aniversário, você que eu amo, você que eu quero que tenha muitos anos de vida, muitas felicidades e que esteja sempre ligado a mim, que eu tenha sempre a oportunidade de te desejar um feliz aniversário. Então, ó, hoje aniversaria o Antônio Pádua Galo. Ele era dono da Tratoria Boulevard, lembra disso? Amigo querido, que faz muito tempo que eu não vejo, mas que eu desejo um enorme e querido aniversário. Na quinta, o nosso amigo André Nami já esteve aqui conosco, você sabe, radialista, querido, um beijo, adoro você, adoro suas postagens, me divirto com você. É seu presidente? Como seu presidente? Tem um grupo chamado Senadinho, ele é o presidente. A gente vai falar disso então, ó. André, feliz aniversário. Na quinta-feira é o aniversário dele. Na sexta, a historiadora Lilian Rosa, que está lá no IPSIC, junto com a Adriana Silva, que esteve conosco aqui no programa passado. Lembra disso? Então, Lilian, um feliz aniversário para você e o Luiz Rufino, comentarista político, que agora faz parte do governo, amigo querido, feliz aniversário para você, Rufino, esteja onde estiver, combinado? Valesca Matheus Barreto, que era da IPTV, jornalista da IPTV, que agora eu não sei onde está, mas está no meu Facebook. Ela está no Jornal Cidade, a Valesca? Bom, enfim, feliz aniversário, Valesca. No sábado, Gislaine Mendes, sua amiga, minha amiga, feliz aniversário, Gi, um beijo, eu adoro você, tá bom? A gente precisa ir junto no restaurante japonês. A Juliana Boazzi, que a Bárbara Logildus, eu não vou saber falar o nome dela, a Bárbara, que eu conheci no consultório do Dr. Chaguri, uma amiga querida, foi minha paciente, um beijo, faz anos que eu não vejo, mas está no meu Facebook e eu não vou esquecer você não vai se livrar de mim tão fácil, tá bom, Bárbara? Feliz aniversário. No domingo, Jean Paulo, cerimonialista, parabéns, feliz aniversário. Hoje é aniversário de... Vamos fazer o seguinte? Cris, fala aí, é aniversário de quem? Quem é essa pessoa tão especial que você está pedindo tanto? Tem jeito de virar a câmera para a Cris lá? Não tem, não? Não, eu falo. Luiz Emanuel, Gaetane, ortopedista, salvou minha mão. Salvou o Vitor também, marido da Rosa Caetane. Muito obrigada por você existir nas nossas vidas e feliz aniversário. Ó, na verdade, é um agradecimento geral a todos os Gaetane. Fala sério, que seriam de todos nós sem eles, né? Então, feliz aniversário. Parabéns pra você. Ó, eu ia fazer o Eu Curti de hoje, mas para o tempo, né, Vitor? Vamos deixar para a semana que vem, vamos partir logo para o sorteio. Eu vou indicar para você os livros na semana que vem, combinado? Porque eu quero conversar mais com o Zé. Vou naquela câmera? Naquela. Tá aqui, ó. Vou te dar um livro de presente. Você quer ganhar, né? Semana que vem não, né? Já explico por quê. Você quer ganhar, não quer? Tá aqui, ó, sortudo, sortuda. Ai, meu Deus, eu adoro esse momento, Zé. Ó, tem dois, tô devolvendo um. Tá aqui, ó.
Maria Silveira dos Santos acabou de ganhar esse livro, que chama Por Você, da Livraria Cultura e do programa Sexo, Arroz e Internet. Tá aqui, ó. E os 4 últimos números dela, 9651, tá aqui. Você vai vir buscar. Quem tá mostrando o número? Você? Ninguém tá mostrando, né? Aqui, ó. Mostra pra mim. Aí, ó, 9651, você vai vir buscar aqui no estúdio da TV Mais e vai levar o seu livro, porque ele já é seu. Tá aqui, ó, prontinho esperando por você. Zé, obrigada. Falávamos da política de Ribeirão Preto, das críticas ferozes que você faz. Ribeirão Preto é muita bondade, né? Porque política é a ciência modificadora, aquela que altera, é capaz de alterar a vida das pessoas, alterar o convívio social das pessoas, no sentido de sempre melhorar. E o que nós temos em Ribeirão Preto, em qualquer setor, é uma política muito rasteira, né? A Câmara é horrorosa, o Executivo é horroroso. Já foi bom um dia? Já foi. Me cita uma administração. Quando você falou que do Palocci, por exemplo, Palocci fez um belo governo. O primeiro governo do Palocci, um governo criativo, inventivo. O Duarte Nogueira, o próprio João Gilberto Sampaio fez um governo atuante, forte. Uma Câmara que teve Wilson Toni, uma Câmara que teve Flávio Favaretto, uma Câmara que teve Orlando Jurca, uma Câmara que teve Wagner Sartre, uma Câmara que teve João Gilberto, João Cunha, Zé Bompani, Zé Veloni. Quer dizer, é uma Câmara realmente O que mudou, Zé? O que você acha que mudou? Mudou a qualidade, né? Mudou a qualidade. As pessoas boas, raras são as pessoas boas hoje, que têm interesse em disputar cargo eletivo. A maioria é um bando de porcaria que está aí, que quer disputar para ter as sinecuras, acha que é importante. Sou só eu que acho, ou você também concorda que a administração atual é muito parecida com a administração federal que nós temos, com o governo da Dilma? Eu acho que não precisa nem guardar as proporções, eu acho que é muito semelhante. É muito semelhante. Se bem que a Dilma tem uma coisa, né? A Dilma inventou o Dilmês. A dona prefeita não inventou ainda o veranês aí. A Dilma ela conversa com ela mesma, não é possível, né? Aquela mulher é maluca. É verdade, ela tem uma dificuldade de oratória muito grande. Dificuldade de oratória, né? de se expressar muito Ao forte. Ao contrário da Darcy, obviamente, que é uma tem comunicadora, uma eloquência... tem uma eloquência verbal forte. Incrível, né? Não tem conhecimento, não tem muita arma, né? Digamos assim, mas tem uma pontaria certeira. Zé, você não se candidataria, ainda que fosse implorado por nós? Olha, se minha mãe pedisse, eu também não me candidataria. No apelo de mãe, jamais. Não tenho intenção, não gosto. E se sua filha pedisse? Já pediu. Já pediu? Quase que eu internei ela. Não, eu que vou internar ela. Como ela pede um negócio desse pro próprio pai, gente? Isso é um pecado. Cara, é um pecado. Me fala um pouco dessa eu não tomo, eu não suporto café frio. Se eu sou candidato, eu tenho que tomar café frio, pegar moleque com o nariz escorrendo no colo. Não vou fazer isso. Mas não vou mesmo. Não vou ficar dando a mão pro pobrinho que vai me encher o saco, pedir, paga isso, paga aquilo. Não vou. Não faz parte de mim. Não sou eu. Esse teatro existe, Zé. Lógico que existe. Não é uma coisa só que a gente criou para poder rechaçar político. Não, eu não vou participar disso. Eu não tenho como participar disso. Não faz parte. Eu não consigo me ver prostituído dessa forma. Tá, por outro lado, você tem fez muitos inimigos dentro exatamente desse meio. Como andam as suas relações com essa administração e essas pessoas que são alvos quase diários, não só seu, como também do seu irmão na coluna do jornal A Cidade? Adoro esse termo. A alcadeia é o alvo principal dele todos os dias, quase sem exceção de nenhuma. Uhum. Mas faz por merecer, né? Lógico. Faz por merecer. Concordo plenamente. Eu acho assim, olha, eu não devo nada a esse governo, e ele nada me deve, né? Então, estamos quites. Eu acho que eles falam de mim mal pra cacete, né? Eu vejo um monte de gente, convida secretário para ir no programa, eu faço um programa de rádio na 79, das 8 às 10h30 da manhã. Aí convido um monte de secretário, um monte desses idiotas que tem no governo aí, coisa e tal. Ah, não vou. O secretário, vou dar um exemplo, o secretário da Saúde, eu não consigo não falar. Aquele que escreve para a coluna dos leitores, ao invés de falar com a Câmara e com o Miranda, que deve ser um ótimo médico, me deram ótimas referências dele como médico. Mas é um desastre como homem público, é um horror como administrador, que administrador não é nada. Mas ele é incompetente, é incapaz. Ele escreve bem, porque as cartas que ele escreve para a coluna dos leitores, que só eu devo ler nessa cidade... Não, eu leio. Ele diz que a imprensa é alarmista, nós é que somos alarmistas, ele não vai no programa porque eu tô lá.
Então eles me odeiam, vivem falando mal. Esse outro babaca que assumiu aí o negócio da infraestrutura aí, não vou. O Zé Fernando tá lá, não vou. Então eles continuam me odiando. Eu não vou perder meu tempo de odiar gente pequena. Eu desprezo. Zé, futuro. Quais são os planos para o futuro? Eu sei que você tem uma filha que já nem é adolescente, é uma moça, e que, enfim, e qual é o plano de futuro? O que você espera da sua vida daqui para frente? Viajar. Que é uma coisa que a gente tinha que ter falado, que é a sua paixão. Eu viajo muito. Eu faço 3 ou 4 viagens por ano. Duas para o exterior e outras 2 aqui por perto. Das 2 para fora eu tiro 1 mês, 40 dias que eu tenho. Aqui dentro viagem de 10, 15 dias. Como eu consigo os livros que você escreveu? Um deles fala de alguma dessas viagens ou não? De viagens fala da Bahia. Da Bahia. Da Qual Bahia. deles que é? O último. Que chama? Como é que chama? Nem lembro como é. Casa de Henon. Casa de Henon. Ele precisou perguntar para a filha. E o outro é o Filho do Sapateiro. Filho do Sapateiro. Tá, a gente vai combinar o seguinte, está combinado já um programa que vamos fazer, eu, você, obviamente eu vou ter que estar, lamento, né, mas o Bueno e você, e para falar, e a Cristiane Bezerra, para falarmos sobre o Wilson Toni, numa homenagem muito tardia, inclusive, para ele, que foi uma pessoa... Tardia, mas oportuna. Dia 2 de dezembro agora, faz 10 anos que ele morreu. Vai ser... Beirando aí, a gente vai fazer esse programa. Estou sem microfone? É isso? Bom, então agora vou ter que falar com esse microfone. Zé, quero te agradecer profundamente a sua presença. Eu que tenho que agradecer. Tem um montão de coisa que ficou para falar ainda. Nós vamos falar ainda, porque vamos fazer um outro face-to-face em breve com essa personalidade. Ribeirão Preto tem muito a dever a você, muito a agradecer, e você tem sido o olhar, o ouvido e a boca da população. Por favor, não pare. E, governo, tremei, porque quem pensa... não gosta. O programa Sexo, Arroz e Internet termina aqui. E eu queria, hoje, de maneira bastante especial, dedicá-lo à minha mãe. Hoje, há 3 anos atrás, ela nos deixava, ia morar com Deus, ia preparar lá o lugarzinho que eu tenho certeza que está reservado para todas as suas filhas, eu, inclusive, e todas as outras 6. E, mãe... saudade é uma coisa que não manda recado. Fiquem com Deus. Segunda-feira que vem não tem programa, porque vai ter feriado, mas na outra segunda a gente volta na graça do bom Deus e na vigilância da minha mãe. Te amo, mãezinha. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.